Olá, tudo bem? Hoje eu venho falar aqui de um assunto extremamente sério e que já vem me preocupando há muito tempo, porque, como toda profissão, o mercado tem vários profissionais. Tem profissionais muito bons, excelentes, que sabem conduzir o trabalho que faz com muita responsabilidade. E também tem outros profissionais que são completamente aventureiros, que entram no mercado, que entram no ramo sem ter noção do que estão fazendo, do que pode prejudicar a vida de alguém. E eu não estou falando só das terapias, eu estou falando de um modo geral. Um engenheiro, por exemplo, quando ele vai construir uma casa, um prédio, ele sabe dos riscos que corre e do mal que pode acontecer caso algo ali dê errado com as pessoas que estão ali envolvidas. As terapias não são diferentes, e eu vejo muitos terapeutas conduzindo as terapias de uma forma que eu não concordo. É claro que cada pessoa tem a sua maneira de conduzir, tem a sua maneira de fazer o seu trabalho, e quem sou eu para interferir ou falar que está certo ou que está errado. Mas tem certas coisas que eu também não assino embaixo, eu não concordo. E através de alguns terapeutas, através de alguns profissionais, queima muito aquela terapia, aquele trabalho. Um exemplo mesmo dos coaches. Um coach nos Estados Unidos, ele é super respeitado. Aqui no Brasil já não é. Por quê? Porque algumas pessoas mancharam a imagem da profissão. E está acontecendo a mesma coisa com a constelação familiar. Alguns terapeutas estão queimando sim o filme dessa profissão, dessa terapia que me ajudou muito, que ajuda muitas pessoas, mas infelizmente por algumas pessoas não são conduzidas de uma maneira que vai ajudar aquela pessoa. Constelação familiar é uma profissão de ajuda. Por mais que tenha alguns consteladores que falam, né, que Bert disse que constelação familiar não é profissão, enfim. Mas se eu trabalho com constelação familiar e isso me gera renda, isso é sim um trabalho, é uma profissão. Desculpa aqui, mas eu não vou ficar floreando uma situação, não vou. E tanto é que eu tô aqui. Eu sou consteladora e vim falar justamente do que o Conselho Federal de Psicologia relatou na última sexta-feira, no dia 3 de março de 2023. O Conselho Federal de Psicologia publicou nesta sexta-feira posicionamento sobre o uso da constelação familiar pela categoria. A nota técnica busca responder às demandas recebidas pelos conselhos regionais quanto a incompatibilidades éticas entre a constelação familiar e o exercício profissional da psicologia. Olha a que ponto chegamos. Então não é a questão aqui que está falando sobre se o psicólogo pode ou se não pode aplicar a constelação, não está falando se a constelação pode ser aplicada ou não. A questão é, o psicólogo, o profissional psicólogo, ele pode aplicar a constelação? É isso que está falando aqui. Tá? Sobre essa ética, porque a psicologia, ela tem uma ética, ela tem um conselho por trás, né? Então ela não está desamparada igual as profissões de terapias energéticas estão, tá? As terapias energéticas, elas estão completamente desamparadas, não tem um conselho para as terapias energéticas. Por mais que tenha aí acho que duas associações, se eu não me engano, no Brasil, mas isso não te assegura de nada, tá? Então, o que acontece aqui? O que eu vejo? E a nota deles aqui mais embaixo, o porquê que chegou a esse ponto.
aqui está assim: a partir da análise dos fundamentos teóricos da prática, o Conselho Federal de Psicologia destaca incongruências éticas e de conduta profissional no uso da constelação familiar enquanto método ou técnica da psicologia. Tá vendo? Está falando da psicologia. Não está dizendo que não deve se aplicar a constelação. Por que agora que esse conselho está tão focado na constelação? O que está acontecendo? Aqui diz o seguinte: entre as incompatibilidades está o reconhecimento, enquanto fundamento teórico da constelação, do uso da violência como mecanismo para restabelecimento de hierarquia violada, inclusive atribuindo a meninas e mulheres a responsabilidade pela violência sofrida. Isso daqui é um ponto da constelação que eu acho muito delicado, extremamente delicado, porque isso daqui realmente essa parte aqui, ela precisa ser averiguada na constelação, a teoria dela, realmente, eu concordo mesmo. E, inclusive, eu discordo de outros pontos da teoria da constelação familiar. E mesmo porque o próprio Bert Hellinger disse que a constelação familiar ela não estava acabada, finalizada. A constelação ela tinha apenas nascido. Ela não foi finalizada pelo Bert Hellinger, assim como a psicologia, a psicanálise, ela não foi finalizada por Freud. Depois de Freud veio outros estudiosos, veio outros filósofos, veio outros pesquisadores e que deu continuidade para a psicanálise, por exemplo. A psicanálise nasceu com Freud, mas ela não ficou apenas com Freud. Depois veio outras pessoas também para modular. E eu tenho certeza que a constelação, ela também precisa ser modulada. A constelação veio e trouxe algo, mas agora ela precisa sim ser modelada. Essa questão aqui de a mulher, a criança, um inocente, ser responsável pelo abuso, ser responsável por uma agressão, isso para mim tá fora de cogitação, fora da base, fora de noção isso aqui. Realmente, eu concordo. Todos nós, se nós somos adultos, nós somos responsáveis pelos menores. Na lei de trânsito também é assim. O maior é responsável pelo menor, né? O carro que é maior do que a moto, ela tem que ter mais atenção. Quem está dirigindo, conduzindo um veículo, ele é responsável pelo pedestre. O caminhão, ele é responsável pelo carro e assim por diante. Então são coisas básicas de hierarquia. Agora, quer culpar uma criança que foi abusada, que essa criança ela está defendendo a mãe por você, mamãe, eu também não concordo, tá? Eu sou consteladora sim, fiz formação presencial, fiz formação online. Desculpa, já li muitos livros do Bert, essa parte realmente eu não concordo, tá? Tem uma parte do perdão, de ressignificar, isso sim eu levo em consideração, realmente, porque perdão vem da gente, ressignificar vem da gente, a gente precisa encerrar aquele movimento que aconteceu, que doeu, um trauma que aconteceu com a gente, para a gente conseguir dar um passo adiante, porque senão a gente vai ficar preso lá amarradinho no passado. A nota técnica também destaca que a sessão de constelação familiar pode suscitar a abrupta emergência de estados de sofrimento ou desorganização psíquica. Seríssimo isso aqui, seríssimo. E que o método não abarca conhecimento técnico suficiente para manejo desses estados, o que conflita com a previsão do Código de Ética Profissional do Psicólogo. Agora, vou dar
né? Aqui, ó. Essa parte aqui que suscita a abrupta emergência dos estados de sofrimento, sim, às vezes você vai abrir uma constelação e é um sofrimento muito grande, de fato. Desorganização psíquica, sim, isso também eu já vi acontecer. Eu também já conversei com psicólogas que teve clientes, que teve pacientes no consultório com questões muito sérias após ter feito constelação familiar. Sim, isso é verdade. E, inclusive, eu já vi pessoas que realmente elas ficaram um pouco desarranjadas com o que viram, o que foi dito e o que foi feito na constelação. O que eu vejo numa constelação é que a pessoa, porque a constelação ela é uma sessão única. Você vai lá, faz a constelação e vai embora para casa. E esse ir embora para casa eu acho muito pesado. Eu acho muito complicado, porque a pessoa vai lá, constela. A maioria das pessoas não entendem nada do que foi dito, do que foi feito na constelação, vão embora para casa com aquele vácuo. E, inclusive, professores de constelação disseram assim, você não tem, eu aprendi dessa forma também, você não tem que fazer nada. Você não tem que fazer nada, deixa as coisas atuarem. Só que, gente, a nossa mente ela é um perigo. A nossa mente é uma caixinha, uma bomba prestes a explodir. Como que a pessoa vai embora com informações que são muitas vezes pesadas? Como que ela vai lidar com aquilo? Como ela simplesmente vai embora? Então, eu também concordo que a sessão de constelação familiar, ela deveria, no mínimo, ter um retorno, possibilitar para a pessoa um retorno. É o que eu penso, tá? E aqui eu tô botando a minha cara aqui para expor o que eu penso disso tudo, porque tem muitas coisas na constelação que eu também acho um absurdo. Igual eu falei, a constelação ela precisa ser modulada. Ela foi feita, ela tá numa coisa assim, foi feito um jarro aqui, mas esqueceram de fazer, de modelar, de pintar. Então, assim, tem muita coisa ainda para ser feita, tá? E onde que eu tava aqui? E o que acontece aqui com essa desorganização psíquica? Por exemplo, uma pessoa que tem alguma questão psicológica já. Ela já tem uma predisposição para alguma coisa tipo uma psicose. Ela já tem uma predisposição para certas paranoias. Ela vai entrar num mundo que é perigoso. Ela pode entrar numa paranoia. Ela pode entrar numa psicose, ela pode ser uma porta de entrada para um surto. Isso é muito sério. Então, o constelador, a consteladora, ela tem que estar aqui muito atenta. O que ela vai falar, como que ela vai conduzir a constelação. Por mais que às vezes vai surgir algo assim que seja algo muito difícil, algo muito complicado, igual eu já presenciei revelações na constelação que pode ser que a pessoa seja adotada, por exemplo, e eu já fiquei sabendo de caso que realmente na constelação foi revelado uma adoção e a pessoa chega em casa e realmente descobre isso. Isso é muito perigoso, isso é um risco, sabe? É muito sério. Por quê? Por mais que tem casos que realmente a pessoa depois vai investigar e ver que aquilo realmente faz sentido, mas tem casos que não faz sentido. Tem casos que não tem sentido algum aquilo ter acontecido, sabe? Então é muito, muito perigoso. E eu vejo terapeutas que usam a constelação como um jogo de adivinhação, e não é. Constelação não é adivinhação. Constelação é como que eu lido
com o que está acontecendo com o meu inconsciente. É isso que eu entendo que é a constelação. Não é um joguinho de adivinhação, não é o que o fulano está sentindo, o que o fulano vai fazer, sabe? Não é adivinhação, não é isso, não é isso. E agora, essa outra parte que diz aqui que o método não abarca técnica suficiente para o manejo desses estados, ok? O que conflita com a previsão do Código de Ética Profissional do psicólogo. Agora, se é um psicólogo que está conduzindo esta constelação, então também eu creio que ele tem que ser responsável por conduzir o pós-constelação, tá? Constelação familiar, qualquer pessoa pode ser constelador, qualquer pessoa. Constelação familiar, você não precisa ter formação acadêmica para você ser constelador. É um curso que você faz por módulos. Quando eu fiz o meu curso presencial foram 8 ou 9 módulos, não estou lembrada agora. Eu sei que eu demorei mais de um ano para fazer essa formação. Então não foi um cursinho de final de semana, porque eu sei também que tem cursos de final de semana, tem uns cursinhos básico do básico online, que eles garantem que a pessoa já podem, após aquele curso, ser consteladores. Inclusive eu comprei um curso desse e eu não assino embaixo, eu não garanto, tá? Porque constelação realmente é algo extremamente sério. Você mexe com a alma de uma pessoa, tá? Então, muito cuidado com esses cursos que você está fazendo. Ok, já falei essa parte. Enfim, aqui está no site, vou deixar o site aqui para vocês, site.cfp.org.br, nota técnica, sistema, conselhos, enfim, você pode colocar lá CFP, constelação familiar, que você vai encontrar aqui essa página, essa nota que saiu na última sexta-feira, tá? Então, como eu disse, tem muita coisa que eu não concordo sobre o abuso sexual mesmo. É um tema que eu não concordo, mas que precisa sim ser trabalhado. Eu já abri constelação familiar com esse tema de abuso sexual. De forma alguma é culpa da vítima, inclusive eu não vou aprofundar nisso aqui agora não, gente, não vou não, tá? Mas não concordo também. Questão de traição também, traição pra mim é uma responsabilidade dos dois, sim, mas acontece que, por exemplo, né, o que fala na constelação, se o homem traiu a esposa, é porque a esposa não estava disponível para o marido. Ah, tá bom, ok. Então quer dizer que se a esposa não está disponível para o marido, e vice-versa também, se a esposa não está disponível para o marido, não justifica, no meu ponto de vista, que o homem não tenha a responsabilidade de tentar entender o porquê que a esposa não está disponível, tá? Isso vale o contrário também. Se a esposa está traindo o marido, e o marido não está disponível para a relação, porque talvez ele é o filhinho da mamãe, talvez ele ainda está casado com a mamãe, isso também não justifica a esposa ir procurar alguma coisa fora do casamento, tá? O que a pessoa que está se sentindo abandonada no relacionamento deve fazer é procurar entender o que está acontecendo. Procura o parceiro, conversa com o parceiro,
vão fazer terapia de casal, vão tentar resolver como adultos. Porque quem foge da raia é criança, tá? Então o certo é você ir procurar ajuda e não ficar buscando desculpa pelos seus atos falhos, entendeu? É isso que eu penso, é dessa forma que eu conduzo a constelação e as terapias que eu trabalho aqui, tá? Não tem esse negócio de passar a mãozinha na cabeça, ai não, mas tadinha, ela estava indisponível para o relacionamento, por isso que ele procurou outra e tá tudo bem. Não tá tudo bem, não tá? Inclusive, o que eu já vi de professores falando assim é que a amante estava a serviço daquele relacionamento. Me poupe, tá? Me poupe, tá? Não vamos fugir da responsabilidade, e é por isso que a constelação ficou tão bagunçada, e é por isso que foi cair num Conselho Federal da Psicologia, tá certo? Eu deixo aqui então a minha opinião, e para mim a constelação ela me ajudou muito, me trouxe muita clareza, e é claro que eu não parei só na constelação, eu fui procurar entender melhor o ser humano, eu fui estudar mais sobre filosofia, fui estudar neurociência, eu fui buscar mais conhecimentos e não fiquei só nos livros do Bert Hellinger. O importante é isso, é você abrir o seu campo de conhecimento e não ficar apenas com uma informação. A gente não deve acreditar naquilo que nos é dito de primeira. A gente tem que buscar, essa informação chegou para mim, será que essa informação realmente ela está condizente? Deixa eu pesquisar aqui, deixa eu ver o que fala uma outra técnica, o que diz sobre esse assunto. E em outro lugar, o que está falando? E aí sim, você tira a sua própria conclusão. Não seja conduzida por apenas uma informação ou pelo movimento das massas. Gratidão e até o próximo vídeo.